Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês vão ver que os próximos dois vídeos, né, incluindo esse aqui, eu vou estar com a mesma camisa porque eu estou gravando tudo no mesmo dia, tá? Então, assim, vamos superar isso. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Velhos, de Ale Mota. Esse aqui é um livro que, pelo que eu andei pesquisando, cai muito no vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina. Pode ser que ele seja pedido aí mais pra frente em outros vestibulares. Então eu resolvi também fazer essa leitura. Já fazem uns dias já. Eu realmente estou muito ocupado, então acabou que eu protelei um pouco essa gravação, né? Enfim, as condições me fizeram protelar essas gravações. Mas, antes tarde do que nunca, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro bem interessante. Primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse livro aqui é que ele não é um tipo de obra que eu tendo a ler naturalmente, assim, né? É um livro mais de fragmentos e que o tema principal da obra vai ser sobre a velhice, né? Como o próprio título já traz para a gente uma ideia. E a Lemota vai trabalhar para a gente nesse livro as diversas facetas da velhice, né? Nós vamos ter vários textos bem curtos, assim, coisa de uma página, máximo duas, com essas amostragens, né? Esses personagens, eles tendem a não ter nomes, né? Eu não me recordo se teve algum que a autora do livro colocou pra gente com um nome, mas eu acho que não, porque de fato não é importante para a história. O que é importante para a história aqui, né? Aliás, para as grandes histórias, né? Para as várias histórias, é entender como esse indivíduo, que pode ser homem, pode ser mulher, enfim, vai lidar com a velhice, mas também como a sociedade vai perceber, né? É um livro que ele tem uma escrita muito peculiar, eu diria. Então, antes da gente entender sobre esse tema central da velhice, não de forma romantizada, né? A autora desse livro aqui não coloca pra gente a velhice nesse lugar da fragilidade. Não é só sobre isso. É sobre outras camadas. Inclusive, alguns textos, quando você chega ao final, e você entende o que está acontecendo, você fica meio espantado, assim. Os primeiros textos desse livro aqui me deixaram um pouco espantados, assim, com meio que o plot, né? Eu não esperava algumas coisas que aconteceram aqui em relação a algumas dessas pessoas mais velhas, enfim. Mas vamos falar um pouquinho sobre os temas, né, que esse livro aborda. E aí a gente fazendo um panorama, né, e uma espécie de conversa com a atualidade. No livro Velhos, a gente consegue ver essas facetas, né, da velhice, mas também entender como questões ligadas à idade, né, mesmo, obviamente, a raça, lados políticos também influenciam muito em relação à percepção que a sociedade tem sobre essas pessoas. A autora ela faz um jogo bem interessante de colocar esses personagens em situações que naturalmente nós tendemos a ter uma visão mais neutra quando se trata de pessoas mais jovens. Mas quando se trata de pessoas mais velhas, a coisa muda de figura, né? Então, quando a gente olha para uma senhorinha ou com um senhorzinho, qual é o nosso primeiro pensamento? Ah, que fofos, né? Ou então, quando é um casal ali de velhinhos, a gente tende a romantizar. Quero chegar até essa idade avançada com o amor da minha vida. E às vezes a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Então é um livro que vai despertando essa curiosidade, tá? Em pensar como a gente às vezes personifica demais alguém e às vezes nas entrelinhas, né, dentro de casa, a coisa muda de figura. O livro também vai tratar sobre essa coisa, né, do abandono familiar. Então alguns desses personagens aqui, eles acabam ficando jogados muitas das vezes, né, em asilos ou em locais tipo albergues, enfim. Então o livro ele vai trazendo para a gente tópicos da contemporaneidade, tá? Para a gente pensar nessa percepção em relação a essas pessoas. Outra coisa é sobre a própria liberdade sexual dessas pessoas, né? A gente tende também a fazer muita piada, muita chacota quando o cara é mais velho, quando a mulher é mais velha. E de fato existe, sim, ao longo do tempo, limitações, questões ligadas à perda, né, de hormônios, enfim, coisas naturais, né, da biologia, enfim, digamos assim, mas que a gente tende a anular essas pessoas e anular essa sua individualidade, essa sua particularidade sexual para com seu cônjuge ou qualquer pessoa que esse senhor, essa senhora venha a se relacionar. Então são temas para a gente pensar para além do etarismo, né, que talvez seja aí o grande tema guarda-chuva da obra. Se eu pudesse destacar uma característica desse livro, seria sobre a narrativa e a construção de personagens, porque o fato da autora não colocar nome nessas pessoas, né, dá uma universalização, né, dá uma amplitude para que a mensagem seja o foco de tudo. O grande objetivo é pensar sobre as diversas situações, as camadas que permeiam, então, esses personagens. E não especificamente alguém
enfim, de fato, né, especificado aqui. Eu diria que Velhos, de Ale Motta, faz uma boa síntese da nossa realidade e da realidade que às vezes a gente não vê. Né? Como eu falei para vocês, existem alguns textos aqui ao longo da, né, enfim, da obra que vai lhe deixar mais, como eu posso dizer, um gostinho amargo na boca, né? Os primeiros textos já são impactantes, assim. Você às vezes está lendo sobre uma história de uma pessoa específica e aí é cortado a história no meio e você já vai para uma outra e você fica, calma, eu ainda não me recuperei ainda do texto anterior. Então é uma forma até narrativamente falando de engajar o leitor. Não é uma obra difícil de ser lido, não tem um vocabulário rebuscado, não. São textos simples, mas crus. Para mim, pelo menos, assim, um dos grandes impactos de Velhos é pensar sobre a nossa própria finitude, né? Nós não vamos ficar aqui para sempre. Às vezes a gente lembra, né, daquela frase quando você é mais novo e você, às vezes, enfim, nós, todo mundo, já fizemos piadas com pessoas mais velhas e aí nossos pais falam, olha, lembre-se que você vai também um dia ser velho. E é muito sobre isso. Então, o texto ele vai trazendo para a gente uma forma de provocação. O que a gente está apontando como errado ou ridículo, que na nossa finitude, no nosso momento, quando a gente chegar lá, pode ser pior, né? Então, são reflexões que não estão tão distantes, né, da nossa realidade quando a gente parar para pensar. Todo mundo tem ou teve alguma pessoa mais próxima que era bem mais velha e super lúcida e continua fazendo as atividades, continuava fazendo, desempenhando funções dentro de casa. Enfim. E para mim, uma das mensagens centrais do livro é como a gente deve, né? Como é importante que a gente olhe para essas pessoas como indivíduos completos e complexos, com suas reclamações, com seus desejos, com as suas vontades, suas limitações, e não que a gente coloque esse personagem, né, esse indivíduo, numa caixinha do desprezo, numa caixinha do outro, daquele que já está indo embora. Então é um livro que não vai falar só sobre a velhice, mas sobre o tempo e sobre a vida. Então, se você vai fazer aí uma prova de vestibular e cair esse livro de alguma forma, ou os textos relacionados, né, tenta pensar nas entrelinhas da questão. Porque como são textos bem curtos, muito provavelmente as questões vão vir aí falando sobre esse comparativo com a realidade. Tenta não só olhar para si, né, sobre, não tenho esse exemplo próximo da minha família. Tenta pensar num vizinho, num amigo que tem um avô, uma avó, e faz essa relação aí em termos de individualizar e humanizar essa pessoa que já, enfim, tem uma idade avançada. Eu acho que dessa forma você vai conseguir reter muito mais informações do livro e também, consequentemente, responder essas questões. Se você gosta de livros mais curtos, se você tem essa pegada pessoal de leitor, fica aqui minha recomendação de Velhos, de Ale Motta. É uma obra interessante, curta, mas sagaz no ponto certo. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. Se você chegou aqui recentemente devido ao vídeo sobre o opúsculo humanitário, seja muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo. E fica aqui comigo, porque nos próximos dias, nas próximas semanas, eu vou dar prosseguimento, então, aos vídeos sobre esses livros do vestibular, tá? Principalmente os livros da FUVEST. E se você quiser ir especificamente sobre algum, né, enfim, algum livro, coloca aqui nos comentários, eu vou fazer o possível também, né? Porque eu preciso de tempo para ler esses livros. Enfim. E se você vai fazer a prova que cai o livro Velhos, enfim, comenta aqui embaixo se você já leu, o que você achou, quais foram as suas impressões. E é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.